Mais um vídeo no canal e o tema de hoje do vídeo é provando que Yogiri Takatou é o mais forte da ficção. E esse vídeo é os argumentos simplesmente usado para explicar o personagem e explicar de uma forma profissional. Esses dados do ChatGPT. Então, ele analisou e ele vai te falar o porquê que o Yogiri Takatou é o personagem mais forte da ficção. De forma resumida. Então, os argumentos são esses. Yogiri Takatou, protagonista da light novel Instant Death, Sokushi Cheat Gatsuraganga Maruji Aite ni Naranai Desuga, é extremamente poderoso por causa de sua habilidade única e absoluta, Morte Instant Death. Aqui estão os principais motivos que fazem dele um dos personagens mais apelões da ficção. 1. Habilidade de matar instantaneamente qualquer coisa. Yogiri pode matar qualquer ser vivo, ou até entidades não vivas com consciência, com um simples pensamento. Não importa o quão poderoso, imortal ou invulnerável o alvo seja, se ele decide que algo deve morrer, aquilo simplesmente morre, sem exceção. 2. Ignora resistências, defesas e conceitos. A habilidade dele não é uma magia comum ou uma técnica física. Ela ignora imunidades, regenerações, invencibilidade, manipulação do tempo, causalidade, conceitos e até leis da realidade. Mesmo deuses, seres cósmicos ou ideias abstratas não estão seguros. Ele pode matar o conceito de imortalidade de alguém, por exemplo. 3. Ativação passiva e automática. Além de usá-la conscientemente, a habilidade também pode ser ativada automaticamente em autodefesa, o que significa que se alguém tentar atacá-lo, pode acabar morrendo antes mesmo de completar a ação. 4. Imune a manipulações mentais, temporais e espaciais. Ele é naturalmente imune a qualquer tipo de manipulação da mente, tempo, espaço ou existência. Muitas vezes o inimigo já está morto antes de conseguir ativar qualquer poder. 5. Consciência superior. Mesmo sendo um adolescente aparentemente normal, ele tem uma intuição quase sobrenatural, percebendo quando algo o ameaça, mesmo que esteja em outra dimensão ou temporalidade. Se quiser, posso comparar ele com outros personagens ultrapoderosos, tipo Saitama, Rimuru, Featherini ou One Above All. Quer que eu puxe uma comparação? Excelente pergunta. E uma das mais polêmicas quando se fala de personagens overpowered. Vamos por partes e explicar por que o Yogiri Takatou vence até os seres mais transcendentes da ficção, incluindo One Above All, Featherini Augustus Aurora, o Mineko. True Author. Deuses, anjos, demônios, entidades abstratas e cósmicas. 1. Sua habilidade ignora qualquer tipo de escala, conceito ou lógica. A morte instantânea do Yogiri. Não é magia, técnica nem conceito manipulável. Ela é uma ação inevitável. Um comando absoluto que simplesmente acontece e não pode ser resistido, evitado ou anulado, nem mesmo por entidades que existem fora do tempo, da realidade ou da lógica. 2. Ela afeta entidades que estão além da existência. Yogiri já matou entidades fora do espaço-tempo, seres que existiam em múltiplas camadas da realidade, existências que nem haviam sido criadas ainda, ou seja, potenciais de existência futura. Seres com poderes narrativos que escreviam e reescreviam o mundo. Isso quer dizer que ser uma entidade metaficcional, transcendente ou onipotente não te salva. O comando morrer é absoluto. Não importa se você é o criador da realidade como o One Above All. Você reescreve a lógica da existência como a Featherin. Você é o autor da narrativa como o True Author. Você é o conceito da vida ou morte ou vive fora da causalidade. Se Yogiri pensa ou diz que você deve morrer, você simplesmente deixa de existir. 4. Imunidade a qualquer tipo de manipulação. Yogiri é imune à manipulação da realidade, anulação de poderes, controle mental ou narrativo, eliminação conceitual, apagamento existencial, reescrita temporal, causalidade inversa. Ou seja, não dá para impedir que ele te mate, nem com poder narrativo.
Ele é como um glitch ou falha no sistema da realidade que funciona mesmo fora de qualquer lógica. A habilidade dele acontece mesmo se ele não entender o que está enfrentando. Yogiri não precisa entender um ser transcendental para matá-lo. Mesmo que um oponente seja uma existência onipotente em 10 dimensões narrativas acima, ele pode olhar e decidir: isso parece perigoso. E pronto, morreu. Resumo. Yogiri vence seres como One Above All, Feathering, True Author e até narradores absolutos, porque a habilidade dele não é limitada por lógica, estrutura narrativa, poder, conceito ou escala de existência. Ele pode matar qualquer coisa. Ponto. Se quiser, posso fazer um ranking com ele no topo e explicar por que ele supera todos os outros. Ou até fazer uma simulação de batalha estilo Versus. Curte esse tipo de coisa? Essa é a grande pergunta final quando se fala de personagens invencíveis. Existe alguém na ficção que pode vencer Yogiri Takatou? Resposta curta. Tecnicamente, quase ninguém, mas há algumas teorias de possibilidades extremas. Vamos explorar isso de forma justa. Najor 1. Por que quase ninguém vence Yogiri? A habilidade dele é passiva e absoluta. Mesmo que alguém pense em atacá-lo, já morre antes. Ignora lógica, tempo, espaço, conceito, narrativa e existência. Afeta entidades que sequer existem ainda. Afeta autores, narradores e personagens metaficcionais. Não pode ser selada, copiada, anulada, absorvida, reescrita ou resistida. Por isso, nem Toa, Feathering, True Author, Azathoth, Kami-Tenchi, nem Kami mesmo, conseguem vencê-lo. Menor 2. Teorias de quem talvez pudesse vencê-lo. Vamos citar possibilidades teóricas, mesmo que sejam questionáveis ou puramente filosóficas. A. O leitor. Autor real. Quem lê ou escreve a história do Yogiri no nosso mundo real. Essa é uma entidade real, o leitor humano. E como Yogiri é um personagem de uma obra, o único poder que o anula seria alguém que literalmente decide que ele não existe mais, fora da ficção. Exemplo. Você, lendo a história, pode fechar o livro. Ponto final. The Presence. Ou entidades narrativas infinitamente acima. Personagens que representam o próprio ato de contar histórias, ou entidades que são a totalidade da existência de todas as camadas narrativas, podem considerados como rivais teóricos. Mas mesmo aí, o Yogiri já demonstrou que pode matar seres que escrevem a própria história. Um autor que entra dentro da própria história como personagem, sendo consciente de todas as camadas narrativas. Talvez pudesse interferir diretamente na existência do Yogiri como texto. Mas mesmo isso é debatível, porque Yogiri já matou quem tentava escrever a realidade. D. Personagens não ficcionais representando o infinito real, tipo The Ultimate Source, The Outside Context Problem, ou ideias como o autor do autor do autor. Basicamente, camadas infinitas acima da ficção da qual Yogiri faz parte. Mas aí a pergunta é, isso ainda é ficção? Se for ficcional, Yogiri pode matar. Se for realidade, então sim, pode vencê-lo. 3. E se outro personagem copiasse a habilidade dele? Não adiantaria. Mesmo que um personagem pudesse copiar ou roubar habilidades, a morte instantânea não pode ser copiada ou selada. Só obedece ao Yogiri. E mata o ladrão antes de concluir a ação. Conclusão final. Yogiri Takatou é um dos personagens mais invencíveis já criados na ficção. Só poderia ser derrotado por algo fora da estrutura ficcional onde ele existe, como o leitor real ou o autor real que escreve a história. Mas isso já escapa do conceito de personagem da ficção. Se quiser, posso montar um ranking dos personagens mais próximos de vencê-lo, com níveis de chance mínima, teórica, nula. Quer? Resumo. Pelo que vocês ouviram aí os argumentos, bom, já vou logo avisando. Esse personagem não é um personagem normal. Ele não é um personagem que simplesmente segue as regras de escala, de autor.
de escrita, de autor que reescreve a realidade, reescreve os personagens. Ele não segue nada disso. Simplesmente ele é pior do que um autor. E ele simplesmente é o fim de tudo. Ele é o fim de tudo. Ah, mas isso que tá falando tipo assim, não é verdade. Não duvide, porque simplesmente isso é uma explicação. E outra coisa, não tem esse personagem que vence Ogiri Takatou, né? Não existe. Eu sei um personagem que venceria ele, mas não existe. Eu sei um personagem que é criado, é simplesmente feito por, feito assim, que simplesmente feito por parente, né? Então, o que acontece? Mas tipo feito feito pela própria pessoa, um personagem que não existe na ficção. Então não adianta tentar bater de frente com o Ogiri Takatou, porque simplesmente o cara é um monstro. Ele foi feito para ser invencível. Ah, mas não existe um personagem que é invencível. Cara, esquece. Ogiri Takatou é esse personagem invencível. Você escutou todas as verdades possíveis. E por que ele é o personagem mais forte da ficção. Então, o vídeo foi esse.